Boa noite a todos. Sou Priscila Coller, do PK Cursos e Terapias, e hoje vamos dando continuidade ao estudo do livro O Caminho da Autotransformação, de Eva Pierrakos. Capítulo 3, Compulsão de recriar e superar as feridas da infância. Bem, hoje nós vamos terminar esse capítulo, e ele vai trazer, com certeza, muitas reflexões a todos nós, né? Já trouxe a mim muitas reflexões. Vamos ver se eu até consigo falar no final aí, se dá tempo de falar algumas reflexões que eu fiz. Mas vamos lá. A tentativa de curar as feridas da infância na idade adulta. Então, a psicanálise já diz isso, né? Que nós precisamos ir lá na infância, porque é lá que se encontra a raiz de todas, ou não vamos falar todas para não ser generalizar, né? Mas da maioria das nossas questões atuais. Porque as nossas questões atuais dependem de como a gente vê o mundo, né? De como a gente entende esse mundo que nos rodeia e todas as situações que vão vindo até nós, né? E como a gente aprende tudo lá naquela infância, junto com os nossos pais, a gente vai carregando isso para a nossa vida fora. Buscamos inconscientemente recriar situações da infância, na esperança de obter o amor e a validação que não recebemos, que achamos que não recebemos muitas vezes, né? Perpetuando assim um ciclo de sofrimentos e desafios, com situações que vão se repetindo em nossas vidas. Olha só que interessante que o guia nos traz, né? Quando nós estamos lá na infância, nós chegamos ao mundo e temos como referência os nossos pais, muitas coisas vão acontecendo com a gente ali. E essas coisas que acontecem, nós vamos receber de alguma forma. Dependendo de como a gente recebe essas coisas que acontecem fora de nós vamos carregando isso para a vida, né? Então, se algo acontece lá que faz com que a gente não se sinta amado, não se sinta aceito, se sinta criticado, não se sinta aceito ou se sinta excluído, enfim, uma série de coisas que podem acontecer lá na nossa infância. Quando acontece esse tipo de coisa, né, nós vamos buscando no decorrer da nossa vida receber aquilo que a gente acha que não recebeu, ou que a gente não recebeu mesmo, né? Mas aquilo que acontece lá na infância. É como se ficasse, sabe aquele disco antigo de vinil que riscado ficava fazendo com que a música ficasse pulando, sempre voltando para o mesmo lugar? A mesma coisa acontece com a gente, né? Segundo aqui o guia, e também segundo a psicanálise, segundo Freud nos trazia. E segundo Jung também nos traz, e muitos outros teóricos da psicologia que também falam sobre essa infância, né? Então, é como se esse disco da nossa vida, naquele momento, tivesse um risco e ficasse sempre voltando naquele mesmo ponto. Então, o que acontece? Nós vamos crescendo, nos desenvolvendo fisicamente, vamos entrando em contato com outras pessoas, vamos tendo nossa vida, tendo os nossos aprendizados, porém, aquele risco está lá, aquele risco da nossa vida está lá, né? Aquele ou aquele, são muitos às vezes, né? Muitos riscos nesse vinil da nossa vida. E essas situações vão se repetindo. De que jeito? O guia vai falar nas próximas partes aqui, tá? Então, ó, perpetuando assim um ciclo de sofrimentos e desafios. Por quê? Porque se esse disco está sempre se pulando e voltando para o mesmo ponto, é como se a gente estivesse sempre revivendo a mesma dor, o mesmo sofrimento.
Só que isso a gente não sabe, é inconsciente, a gente não percebe de forma consciente, simplesmente acontece naturalmente. Aí nós achamos que é a vida trazendo, que é o universo trazendo, ou que a gente tem um azar, ou seja lá o que for, né? Menos algo que realmente está acontecendo dentro de nós. Nós vamos aí arrumando um monte de ideias que são inverdades, que não representam a verdade, né? Por isso que a gente nunca está satisfeito com as ideias que a gente vai criando para solucionar essa repetição que acontece na nossa vida. A gente nunca está satisfeito. E a gente está sempre repetindo certos comportamentos. A gente sempre vai fazendo as mesmas coisas, né? São ciclos que vão se repetindo. A busca por características dos pais nos parceiros visa corrigir as carências da infância. Porém, a criança interior não consegue abandonar o passado e recria essas condições, tentando controlar as situações. Então, aqui ele vai dizendo que dentro de nós existe essa criança interior é aquela criança que naquele momento lá atrás teve o seu disco da vida ali riscado. É aquela criança. Aquela criança continua lá do jeitinho que ela era, embora a gente vá crescendo. Então, parece que uma parte de nós fica lá, não administrou aquilo, não entendeu aquilo, ficou com aquela falta e foi sendo carregada por nós no decorrer dos anos. Então, na atualidade, a gente está aqui com a nossa idade, com a nossa maturidade, com todas as nossas experiências e também com aquela parte nossa que é uma criança. Aquela criança que tem necessidade de amar ou de ser amado, de ser aceito e etc. Tá? Dependendo do que aconteceu na sua vida, tá? Aí ele fala que nós vamos recriando, né? Aqui, ó. Recria essas condições, né? Interessante isso. Essa criança nossa interior vai recriando essas situações, ou seja, ela vai em busca daquilo que ela não teve e que ela queria, em busca daquilo que a frustrou um dia, daquelas expectativas que ela tinha e foram frustradas. E isso ela vai buscando recriar de novo, recriar a mesma situação de uma forma mais indireta, né? Porque se trata de algo que está no inconsciente, não está no consciente. Não está, a gente não sabe que está fazendo isso. É algo que para a gente é normal, é natural. A gente não parou para perceber que nós estamos agindo de acordo com o que aconteceu lá atrás, porque nós não fomos ver essa vida pregressa lá. A gente não foi ver, né? A gente não sabe, não faz a mínima ideia que existe algo que poderia se dar desta forma, né? E aí essa criança vai recriando essas situações, essa criança interior, tentando controlar as situações. Por que ela tenta controlar? Porque ela quer reproduzir a mesma situação vivida lá atrás para ver se agora para ver se agora sim vai acontecer o que não aconteceu lá atrás. Como essa estratégia é impossível de ser alcançada, acaba gerando altos custos emocionais. Logicamente, não é? Ela não vai conseguir atingir isso porque é algo que está num campo do irreal. Não se trata da realidade. Não tem como você controlar situações para que elas se repitam como foi lá na infância e para que elas ocorram da forma como você deseja que elas ocorram. Não tem como fazer isso. É muito complicado, porque nós estamos lidando com pessoas diferentes.
com outros tipos de mentes e que aprenderam também, cada pessoa aí que a gente vai lidando, são pessoas que também tiveram a sua infância, que também têm as suas necessidades, né? Então, aí a gente percebe que essa pessoa que um dia foi uma criança frustrada, né? Que não teve algo que ela precisava, o que ela queria, o que ela esperava, é uma pessoa que vem para a vida, vai caminhando para a vida com uma falta interna, é com um buraco, algo que falta dentro dela. E muitas pessoas falam, existe algo que está faltando dentro de mim, eu não sei o que é esse algo. O que será esse algo que está faltando? Ou eu não me sinto bem em lugar nenhum. Parece que eu não sou aceito em lugar nenhum, ou eu não me sinto à vontade em lugar nenhum, não é? Eu já ouvi muito desse tipo de comentário, de várias pessoas, né? Então, hoje, estudando, a gente começa a perceber a veracidade de tudo isso, né? O Freud já trouxe muito isso, quando ele falou da criança, né, das fases da criança, das idades, né, e de tudo que acontece lá na nossa tenra infância. Aí ele vai para uma outra parte, que é a falácia dessa estratégia. A falácia dessa estratégia de tentar recriar aquilo que já acabou, que não existe mais, que vai ser muito difícil de ser alcançado. Né? É uma falácia, é uma ilusão, é algo mentiroso, que não corresponde com o que é real, com os pés no chão, não corresponde com isso. Todo esse processo é destrutivo, porque se baseia na ilusão de que você foi derrotado e pode ser vitorioso agora, que é o que eu falei agora há pouco. A gente fica recriando a situação já vivida para ver se agora a gente consegue ganhar, se agora aquilo vai ser satisfeito, porque o buraco ainda está dentro de nós. A gente precisa pôr aquilo que faltou nesse buraco interno que a gente tem, né? É uma ilusão. A verdadeira tragédia é continuar a reproduzir e tentar controlar a situação passada, obstruindo sua felicidade futura. Então, essa é uma verdadeira tragédia. Você fica na ilusão, rodando um disco que está riscado. Só que hoje em dia, nem CD mais a gente está usando, não é? Usando essas metáforas. A gente, lá na infância, a gente tinha um disco riscado. E a gente está com o disco aqui hoje, não tem onde tocar esse disco. Porque hoje, se nem dá para tocar o disco, já que CD nem dá para tocar, imagine disco, não é? Estamos defasados, desatualizados. É uma estratégia completamente furada. Esse processo é profundamente inconsciente e exige esforço para desenterrar as emoções que levam a tentar sanar as aflições da infância. Então, lá no nosso inconsciente não existe nem presente, ou melhor, não existe nem passado nem futuro. É como se fosse tudo um eterno presente. Então, quando aconteceu aquilo lá na infância, é como se aquilo estivesse acontecendo agora. Então, todas as vezes que a gente procura recriar as mesmas situações, é como se a gente estivesse vivendo a dor, tudo de novo, sempre, o tempo todo, vivendo a mesma dor. Ao tentar reproduzir a situação da infância, você escolhe inconscientemente parceiros com características dos pais, o que o impede de receber o amor maduro que deseja. Então, nós estamos sempre buscando os nossos pais, porque quem era a referência para a gente? Os nossos pais. Eles eram os seres a quem a gente admirava,
não é? Nós nos espelhávamos neles, eles eram os modelos para nós, eles nos protegiam, eram os nossos heróis, eram os primeiros seres que a gente veio a ter uma relação mais profunda, né? Quem não teve pais que foi órfão, por exemplo, é complicado a situação de uma pessoa que não tem um cuidador. Não precisa ser um pai ou uma mãe no sentido tradicional, mas precisa ser alguém que está ali cuidando com carinho, com amor. Então, quando a criança não tem esse suporte, ela com certeza vai ter sérios prejuízos emocionais, né? E aí vai acontecendo tudo isso. Ela se sente com aquele buraco dentro dela, né? Com aquela falta muito grande. E ela vai ficar buscando isso, né? Buscando pais que ela não teve. E quem teve pais, viveu o que viveu lá com seus pais, né? Porque ninguém vem com manual mesmo, né? De funcionamento. E nós, como pais, muitas vezes a gente também acaba fazendo algumas coisas que, infelizmente, não são muito legais, né? Mas não porque a gente queira, é porque nós também fomos criados por nossos pais, né? E é desse jeito que a gente vai seguindo a vida, tá? Então, é muito interessante porque a gente vê aí no mundo, né, uma grande quantidade de pessoas com muitos problemas emocionais, né? E se a gente for observar bem, muitos deles estão ancorados mesmo lá na infância, tá? E é isso que traz aqui o estudo. Acredita que desejando fortemente o parceiro cederá, mas o amor não pode surgir desta forma. O que é isso, né, que ele está dizendo aqui? Essa pessoa busca na outra aquilo que faltou para ela. Muitas vezes busca os pais ali. E busca fortemente. Exige praticamente, né? Quer de qualquer jeito. Só que o amor não surge dessa forma. O que surge são os problemas emocionais. São as divergências, né? São aqueles problemas que acontecem nos relacionamentos. Somente ao se libertar dessa repetição, você buscará relacionamentos maduros, desejando amar e ser amado de maneira equilibrada. Então, é preciso se libertar disso, para que os relacionamentos possam ocorrer de forma genuína, de forma real, e que não sejam trazidos ou formatados, né, por experiências que estão lá na infância. Esse conflito inconsciente impede seu desenvolvimento emocional. Por quê, né? A pessoa está muito bem desenvolvida fisicamente, às vezes tem uma profissão, tem uma vida, mas emocionalmente ela não está nada bem. Ela não consegue se desenvolver. Porque se ela fica ancorada naquelas questões que ela traz desde a infância, que podem ser muitas, ela vai ter problemas emocionais diversos. Quando conseguimos perceber essa nossa busca inconsciente por características positivas ou negativas dos nossos pais, em nossos parceiros amorosos, bem como a nossa tentativa de recriar o passado, buscando a validação que não recebemos, podemos então reconhecer esse padrão e construir realmente relações mais maduras e livres desse ciclo negativo. Então, é preciso que nós comecemos a reconhecer essa nossa busca por aquilo que a gente não teve, ou então por características positivas também, né? Buscar naquele companheiro, naquela companheira, naquele relacionamento, enfim,
buscar aquilo que a gente recebeu, aquilo que a gente entende como amor. Nós aprendemos sobre amor com os nossos pais. Ali a gente aprendeu como é o amor, o que é o amor, o que a gente espera do amor, não é? Se a gente não teve, a gente vai procurar esse amor que a gente não teve, recriar as situações para ver se finalmente a gente consegue. E se a gente teve, a gente quer repetir isso também. A gente quer ter aquele amor, como se aquele amor fosse o genuíno, né? Então, quando a gente começa a perceber essa dinâmica dentro da gente, na nossa psique, aí sim a gente consegue ir nos libertando disso, entendendo que o amor não é isso, tendo isso bem claro à nossa frente. Aí sai do inconsciente para vir para o consciente. E aí sim a gente começa a mudar muitas das nossas atitudes, né? As coisas começam a ficar diferentes dentro de nós. Reviver as feridas da infância. Para entender melhor seus problemas e falta de realização, é essencial observar e expor suas emoções. Isso pode levar a uma grande percepção intuitiva. Então, nós precisamos nos observar, né? Começar a observar como a gente age com o nosso companheiro ou com a nossa companheira, não é? Como são os nossos relacionamentos, aqueles que a gente começa e termina, e por aí vai. Como são até nossos relacionamentos de amizade com as outras pessoas, o que a gente costuma exigir dessas pessoas, como a gente costuma agir, a gente se magoa muito, ou a gente cobra muito. Nós precisamos começar a observar isso, né? E ter esse olhar para o passado, lá para a nossa infância, né? Mas eu não vou adiantar, vamos em frente aqui. Para continuar o seu desenvolvimento interior, é necessário revisitar as feridas e desejos não realizados na infância, tanto os aspectos felizes quanto os infelizes. Então, é o que a gente faz em terapia mesmo, não é? A gente vai lá para a infância e a gente revisita aquele tempo. Num primeiro momento, pode ser que a gente não se lembre de muita coisa, mas a gente começa a fazer um esforço e ir para lá de novo, e vamos para lá de novo. E se a gente for ver algumas fotos, por exemplo, não é? Que antigamente, tinha aquelas fotos, a gente pode olhar para aquelas fotos e se lembrar de algumas coisas, porque é do nosso interesse que a gente se lembre de algumas coisas. E está dentro de nós. Tudo que a gente viveu está guardado dentro de nós. Nada foi perdido. Muitas vezes a gente não lembra porque a gente também usa como um mecanismo de defesa. Eu não vou lembrar. Eu não quero ver. Eu prefiro que fique lá, escondido, guardado, que eu não gosto, eu não quero nem ver. Porque se eu vejo, me dá raiva. Se eu vejo, me dá mágoa. Eu não aceito. Mas é isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa nos proporcionar. Essa visita para aquela infância, né? E revisitar tanto os que foram dolorosos, as lembranças dolorosas, quanto as felizes. Porque as felizes também vão nos alimentar. Vão mostrar para a gente muitas coisas. Reviver essa dor vivida na infância com a compreensão atual ajudará a entender e ver claramente o valor dos seus problemas atuais. Nós vamos começar a fazer aqueles links, né? Daquilo que a gente viveu aí no decorrer da nossa infância, com o que a gente vive hoje, com o que a gente viveu na nossa adolescência. A gente começa a observar. Muita coisa vai sendo explicada quando a gente faz isso.
E a gente vai vendo os nossos problemas atuais muito relacionados com aquele passado, né? Para reviver mágoas antigas, comece examinando o problema atual e remova as camadas de reações sobrepostas, né? Vemos um problema atual e como a gente age? Qual é a nossa reação, né? Quais são as palavras que a gente usa? O que que a gente faz? O que que a gente sente? O que que a gente sente quando o nosso parceiro, a nossa parceira, não faz aquilo que a gente quer? Quando a gente fica frustrado? Quando a gente espera determinadas coisas dos parceiros e parceiras e eles não fazem? E aí a gente não se sente amado ou amada, né? Como a gente se sente? Então, nós precisamos começar a fazer de nós mesmos grandes laboratórios, porque através dessa nossa experiência com a gente mesmo, nós vamos chegar a muitas reflexões, né? Primeiro, elimine a racionalização que culpa os outros ou as situações. Ou seja, a culpa sempre está lá fora. É sempre alguém que é culpado, a gente está sempre nos tirando e deixando que os outros assumam as nossas responsabilidades. Então, ele diz para eliminar isso, parar de culpar. Depois, vá além da raiva, ressentimento, ansiedade e frustração, para encontrar a ferida causada pela falta de amor. Nós vamos observando tudo isso, com essa consciência, com esse conhecimento que a gente tem hoje, essa maturidade que a gente tem hoje. Ao sentir a mágoa presente, relembre situações passadas com seus pais e perceba o que faltou e como isso o magoou na infância, mesmo que tenha esquecido conscientemente. Então, vai exigir da gente um pouco mais de mergulho dentro de nós. O querer realmente saber destas coisas. Sentir que a gente precisa mergulhar na gente mesmo. Porque quem pede socorro somos nós mesmos. Não adianta a gente olhar lá fora, sendo que isso que nos falta está aqui dentro. Se está aqui dentro, não é lá para fora que a gente tem que olhar. Não é ninguém que está lá fora que vai vir resolver nosso problema. Os nossos pais não estão lá. Nossos pais ou estão aqui conosco hoje ou não, nem estão mais. Aquela época da infância já se foi. Está lá no passado e eles fizeram o que eles sabiam fazer. Eles sabiam fazer da forma como eles fizeram. Eles não podiam dar aquilo que eles não sabiam dar. Podem ter errado? Sim, podem ter errado. Né? Nós sabemos que tem pais que são bem complicados mesmo. Mas tem pais que são muito ótimos, muito maravilhosos, né? Mesmo assim, fizeram alguma coisa que não foi muito legal. Mas isso é com eles. E aí, nós vamos ficar arrastando essa bola de ferro até o fim da vida? Carregando isso para sempre? Nós mesmos vamos nos impedir de viver a felicidade, de viver experiências novas, porque a gente quer ficar parado lá na infância, né? A ferida do seu problema atual é a mesma da infância. Reavalie e compare as duas dores para perceber que são iguais. O que exige esforço devido às emoções que encobrem essa ferida. Então, existem muitas emoções que estão ali encobrindo essa ferida, né? Então, por trás de uma pessoa rancorosa, de uma pessoa que não respeita ninguém, de uma pessoa agressiva, por trás dessas emoções, muitas vezes,
existe uma dor profunda, um desamor, um sentir de que não se é aceito, uma rejeição. Então, é muito difícil fazer esse processo, por quê? Porque é difícil sentir essas coisas. É mais tranquilo para a gente sentir essas outras emoções que estão encobrindo. É mais fácil sentir essa raiva, se sentir prejudicado, sentir que alguém nos prejudicou, nos fez mal, né? Que as situações são horríveis, que a gente é uma vítima. É mais fácil isso. Porque sentir aquela dor, olhar para ela e entender que ela está lá, isso é mais doloroso e mais difícil. Por isso que muita gente, quando está numa terapia, e quando está começando a pegar ali, elas desistem. Elas desistem porque elas querem ficar na zona de conforto, elas não querem sentir aquela dor. Elas não querem viver aquilo. Elas não querem descobrir que elas estiveram iludidas até então. E agora, o que fazer? Como resolver isso, né? Compreenda a dor presente para alinhá-la com a do passado. Olha só o que ele diz. Faça essa linha de tempo, alinhe essa dor com a do passado. Reconheça padrões entre os seus pais e as pessoas que lhe causam sofrimento atualmente, pois isso ajuda a dissolver o conflito básico. Então, ele diz aqui que quando vem à luz da consciência, tudo isso, né, através desses passos que ele está dando aqui, que você pode fazer, talvez sozinho, talvez numa terapia, não sei, mas quando a pessoa está com essa vontade interna de descobrir e de resolver de verdade aquela dor toda, né? Ela começa a fazer esse processo, esse movimento, aos poucos, essas situações, essas causas originais começam a vir à tona, esse inconsciente começa a ficar mais leve, com menos pressão, e essa pessoa começa a caminhar mais leve também, né? Assim como esse inconsciente, ele passa, então, a fluir. Ele flui, né? As águas que representam a parte emocional, o elemento água, né? Representa a parte emocional, as águas começam a fluir de verdade nesse momento, tá? E aí a pessoa, ela pode ter as suas experiências a partir de agora, e não a partir lá da infância, aquela coisa que nunca mudou, né? Ficou sempre ali daquele mesmo jeito. Sentir e comparar os sofrimentos atuais, né, e da infância é essencial. E essa percepção intuitiva permitirá que você avance para o próximo passo. Muitas pessoas ignoram o seu sofrimento passado ou presente. O primeiro passo é reconhecer que esse sofrimento existe, pois ele fere mais quando é inconsciente. Então, dá a impressão que, eu estou tão ótima, né? Eu não tenho problema nenhum, eu estou maravilhosa, muito bem resolvida, né? Por quê? Porque toda a minha vida, ela está feita, ela está preparada de forma que tudo aquilo que está no meu inconsciente fique muito bem guardadinho ali. Então, eu não tenho ideia de tudo que tem ali dentro. Essa questão toda, esse sofrimento todo, ele está inconsciente. É óbvio que ele vai dando muitas dicas, né? Ele vai aparecendo aqui e ali, mas para mim está tudo normal, não é? Então, é muito pior quando esse sofrimento está encoberto dessa forma, é como se ele estivesse a muito fundo na terra, né? Está lá muito no fundo mesmo,
E para chegar lá vai precisar de muito esforço, diferente daquilo que já está borbulhando, que está todo mundo vendo, né? Até nós já estamos vendo, já está nos incomodando. Então, é bem complicado quando a gente acha que está tudo incrível e maravilhoso. É hora da gente começar a nos observar. Tá? O tempo todo o inconsciente está dando o ar da graça. O tempo todo. Não existe nada que fique lá o tempo todo parado no inconsciente e que nunca sai. Fica lá. Não existe isso. O inconsciente o tempo todo está aparecendo de uma forma ou de outra. Às vezes ele aparece com doenças psicossomáticas. Às vezes ele aparece com sentimentos que vêm, você não entende, ou coisas que você faz que você nem percebeu que você fez coisas que você ficou até intrigado. Vem por sonhos, alguma coisa vai acontecer. Atitudes que você tem, que você não percebe. Às vezes magoam outras pessoas. Então, não tem jeito. Essas coisas aí, essas coisas, é como se fossem coisas mesmo. Elas têm um peso dentro de nós. Elas não são leves. E elas precisam sair, tá? Ignorar o sofrimento não o elimina. Então, você ficar nessa de, ai, tá tudo maravilhoso, não tem nada aqui, não faz com que o sofrimento seja eliminado. Acontece algo, te deu uma dor, e você passa por cima, vamos para a próxima, você nem viu. Você ignorou o sofrimento. Ele não foi eliminado. Então, não adianta a gente ficar tampando os buracos. Não adianta. É preciso que a gente olhe para essas coisas. Olhe para aquilo que nos atinge. Converse com aquilo. Veja aquilo na nossa frente. Um conflito oculto é tão prejudicial quanto um exposto. Enfrentar a verdadeira emoção, embora doloroso, pode transformá-la em um sofrimento saudável, livre de amargura, tensão, ansiedade e frustração. É doloroso? É doloroso. Mas, quando a gente olha, sente essa dor, entende por que ela está ali, está tudo às claras, a verdade está ali. Aí, nós não temos mais essa amargura, essa tensão, porque a gente já olhou para aquilo, a gente já se conscientizou, já faz parte da nossa verdade. E aí a gente vai ver o que faz com isso. O que a gente faz com isso? O que a gente não sabe, o que a gente não quer ver, vai causar ansiedade, não é? É algo que a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe o que é, mas sabe que tem algo lá. A gente não sabe o que. Isso causa ansiedade, não é? Causa sofrimento. Existem pessoas que suportam o sofrimento de forma negativa, esperando que ele seja aliviado por fatores externos. Tendem a projetar a culpa nos pais ou em outras pessoas. Então, a pessoa sempre acha que alguém é culpado pela dor dela, pelo sofrimento dela. Se coloca em situação de vítima. Então, é como se ela se liberasse, né? Ela se libera e ela fica numa posição de vulnerabilidade maior, né? Então, essas pessoas geralmente olham para seus pais e os culpam pelas dores dela. Culpam os pais ou quem estiver por ali. Ao reconhecermos e superarmos as feridas da infância, entendemos como o passado afeta o presente e como é inútil recriar antigas mágoas.
A gente tem isso claro, né? A gente entende, poxa, tá muito claro, olha eu lá naquela vida da infância, olha eu aqui agora, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu fazia lá. Fica tão claro que fica esquisito. Como que você vai continuar com isso? Fica muito claro para a gente. Não tem como continuar. Naturalmente, a gente vai seguir em frente com consciência e com mudanças. A gente vai fazer uma transformação interna, né? Com uma maior clareza, adotamos novos comportamentos mais positivos, deixando de buscar o amor infantil e passando a oferecer um amor mais maduro. Então, é exatamente como eu falei agora há pouco, né? Está tudo claro à nossa frente, nós não vamos ter por que continuar. Para que a gente vai querer usar um disco, né, de vinil se a gente pode usar o MP3? A gente pega e começa a usar o MP3, não é mesmo? Para que eu vou usar um disco? E que está arriscado ainda. A gente começa a observar aquilo que já é obsoleto na nossa vida, que já não serve mais. E aí nós começamos a nos nutrir de algo real. Se a gente precisa de amor, a gente vai começar a construir isso, essa possibilidade. A gente vai começar a ver amor ao nosso redor, com o que a gente tem, e não com aquilo que a gente espera ter. Porque nós não vamos controlar o que está fora de nós. Nós não podemos obrigar uma pessoa a nos dar o amor que a gente acha que ela precisa nos dar. Isso não existe. E isso acaba judiando da outra pessoa, causando mal para outra pessoa. Geralmente as pessoas saem muito machucadas de um relacionamento assim, né? Até mesmo de amizade. Como deixar de recriar, né? Vamos ver o que ele diz. Porém, muitas pessoas não percebem que ainda buscam esse amor infantil, mesmo que inconscientemente tenham desistido de encontrá-lo. Então a pessoa diz: também não quero mais. Eu não quero mais nada disso. Só que lá no inconsciente, esse amor ainda é buscado. A pessoa quer ser amada. Ela quer amar. Embora ela ache que ela não queira mais. A gente não sabe o que tem lá no nosso inconsciente, não é? Todos nós queremos ser amados, todos nós queremos amar. Não tem como. Isso faz parte, está intrínseco no ser humano, né? Nós somos seres grupais, nós somos seres que precisam de amor. Quando a gente nasce, a gente já quer amor, né? A gente já quer cuidado. Se a gente for ver os outros animais, os animais já saem andando, a gente não. O ser humano nasce, ele é totalmente vulnerável. Totalmente vulnerável. Ele não sai andando, nem engatinhando, né? Ele fica lá esperneando e se ninguém for cuidar, ele morre. Então, o ser humano, ele já nasce com essa necessidade. Não é como os animais. Não é? A constante provocação entre as pessoas, embora inconsciente, se tornará clara com o tempo. Que é essa provocação, né? Ora, se eu estou querendo recriar uma situação da minha vida lá, da infância, se eu acho que eu não fui amada, se eu fui maltratada, né, eu vou começar a buscar isso de novo, essa situação de novo. Para eu ter essa situação de novo, eu vou acabar provocando essa situação para que o outro me retorne com isso que eu estou buscando. Então, é ali que o outro vai fazer aquilo que eu busco, não é?
essa percepção trará um efeito libertador para nós e para as circunstâncias ao nosso redor. Então, quando a gente percebe que o que a gente está fazendo, né, muitas vezes buscando que o outro faça aquilo que a gente quer exatamente, e provocando esse outro, tendo expectativas, esse outro não nos retorna, aí a gente começa a cobrar, são as provocações, essas cobranças. E isso não acontece só em relacionamentos amorosos, acontece até em amizades. A gente vê muita gente aí que é só amigo, amiga, e tem ciúmes do amigo, tem ciúmes da amiga, não é? Eu já vi muito disso. E com relacionamentos, a gente vê isso o tempo todo, essas provocações de diversas formas. E acabam gerando brigas, desentendimentos, sofrimentos. Quando a gente percebe isso, a gente se observa, a gente faz esse link com o passado, a gente faz todo esse trabalho mesmo de perceber as coisas, aí a gente começa a mudar a nossa forma de agir com as pessoas. Não é isso, não é? O amor, ele não pode ser uma cobrança. O amor, ele precisa ser dado genuinamente e precisa ser retribuído da mesma forma genuína, não pode ser uma cobrança. Não tem como ser assim. E isso está mais ligado ao quê? Ao nosso passado. E aí a gente tem que pensar que nós podemos estar fazendo isso e aquele outro também. Então, os dois, um buscando os pais de cada lado ali. Imagine como isso acontece. O que resulta de tudo isso? Aí chega na parte que eu fiz algumas reflexões, tá? Esse foi o fim do capítulo. Eu até tentei correr aqui para não passar de hoje, né? Mas eu pensei em muitas coisas a respeito, né? E coloquei algumas aqui. As pessoas sofrem traumas e situações frustrantes na infância, se sentem derrotadas por não terem conseguido lidar com as suas situações. Então, lá na infância, a gente sofre esse tipo de coisa. Lá, com a nossa cabecinha de criança, né? Com aquela quantidade mínima de experiências que a gente tem, de aprendizados que a gente tem, de conhecimentos da vida, do mundo. Então, a gente não conhece quase nada. As pessoas que são os nossos parâmetros, né? São os nossos pais, ou os nossos cuidadores, sejam eles quem forem. A gente não sabe, né? As situações são diversas. Existem N situações, né? Mas vamos falar aí nessa situação mais tradicionalista, vamos pensar assim, né? A gente teve um pai, uma mãe, e é o que a gente sabia naquela época. O pai faz alguma coisa que a gente considera, com a nossa cabecinha ali, pouco experiente. A gente considera que a gente foi rejeitado, por exemplo, e aí, pronto, ficou uma marca. A partir daí, a gente começa lá naquela infância a agir baseado em alguma inverdade. Não é que pode ser uma inverdade, mas pode ser uma verdade também, né? A gente nunca sabe. E aí, a gente não sabe lidar com as situações naquela época, mas a gente cria algumas estratégias para sobreviver àquilo. Muitos de nós têm mecanismos de defesa, muitos de nós não quer ver, quer esconder, quer esquecer, prefere não olhar para aquilo, ou prefere agir de alguma outra maneira para chamar atenção e sei lá mais o quê. Então, a gente cria lá as nossas estratégias, que são de criança, né? Ficam buscando em outras relações que reproduzam o que sofreram um dia na infância. Então, a gente não engoliu aquilo, a gente vai buscando isso,
nas relações que a gente vai tendo, tanto de amigo, quanto de amores, enfim, provocam pessoas que fazem parte dos nossos relacionamentos para recriarem a situação vivida na infância, acreditam inconscientemente que serão vitoriosos agora, que é tudo que ele falou. Então, resumão aqui, né? Podemos comprovar, de certa forma, que o ruminar de situações, quando somos magoados, pode ser uma amostra de como queremos recriar a situação do frustrante, né, para dar a ela um outro destino, aquele que nos faz sentir bem. É aquele momento que a gente fica, né? Muitas pessoas falam sobre isso, né? Aconteceu tal coisa, e daí você fica revivendo e fica falando para você mesmo o que você podia ter falado, ou o que você podia ter feito, e você fica, podia ter feito isso, e você fica ruminando aquilo. Então, parece que isso é um padrão da nossa mente. É como se isso fosse um padrão humano, né? Por quê? Porque a gente vê esse padrão lá na infância. E hoje em dia, quando acontece alguma coisa que a gente não gosta, a gente também muitas vezes fica ruminando, não é mesmo? Por quê? É como se a gente repetisse aquele padrão de recriar de novo, de procurar de novo, reviver, que a gente não quer aceitar que aquilo aconteceu, a gente não quer aceitar aquela realidade. Muitas vezes, como a gente agiu, como a gente se comportou, a gente não aceita. Até mesmo as situações do presente ficam sendo recriadas, sugerindo que este é um padrão da mente humana quando se lida com a frustração. Buscamos nos vingar, pois até entre aspas, porque é como se fosse isso, eu pensei, né, em muitas situações. Mesmo que nem imaginemos isso, a gente não quer aceitar e a gente, no fundo, a gente quer fazer alguma coisa para compensar isso que está nos incomodando. Tentamos a todo custo receber o que nossas expectativas criaram um dia, seja amor, atenção, consideração, valorização, admiração e etc. Então, a gente fica ali buscando isso, muitas vezes gerando situações para ver se vem alguma coisa. Às vezes a gente faz pelo outro, faz, mas o que será que a gente está querendo com esse faz? Muitas vezes a gente está querendo aquilo que a gente não teve na infância, que a gente acha que não teve, ou não teve mesmo. Então, a gente está manipulando sempre alguma situação para que a gente sinta isso, porque essa é uma falta que não acaba nunca. Quantas vezes a gente vai ficar recriando situações para encher um buraco que é um buraco sem fundo? Sempre a gente precisa de novo e de novo e de novo. Por quê? Porque a gente não entende o que está acontecendo, né? E é o que o livro traz aqui no decorrer desse capítulo. Se a gente entende, se a gente faz toda essa ligação, se a gente faz toda essa reflexão, a observação da gente mesmo, a gente consegue ter essa visão clara e a gente vê o que estava encoberto, o que estava lá no nosso profundo. E esse pode ser um caminho da nossa libertação. Ficamos em relacionamentos dolorosos, muitas vezes por estarmos inseguros quanto ao fato de sermos de fato merecedores ou não. Então a gente fica ali. Como que eu vou sair disso que eu já tenho? Eu já tenho isso, e agora? E se eu sair? E se eu não encontrar? Então eu preciso ficar aqui, né? Não entendemos por que ficamos em relacionamentos tóxicos, recebendo migalhas, acreditando e tendo esperanças de que alguma hora as coisas vão mudar. Eu já ouvi de várias pessoas. Eu nunca entendia por que eu ficava ali. Eu estava sempre esperando que ia ser diferente. Ia ser diferente. Só que nunca era diferente, nunca.
Aí eu desdobrava, eu fazia isso, fazia aquilo, e quanto mais eu fazia, mais se exigia e mais eu ia dando, e até que a minha vida ia virando quase nada, né? Por quê? Porque é inconsciente, não se sabe o que se tem lá dentro. E nem por que a gente faz determinadas coisas, né? Bom, então é isso, tá? Terminamos hoje por aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês.